Começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e no programa de hoje você confere uma entrevista sobre o programa Psicanálise na Rua, que leva atendimento até as pessoas que vivem em situação de rua aqui em Cuiabá. A gente também conversa sobre uma iniciativa do Sebrae que visa levar acompanhamento profissional para micro e pequenos empreendedores durante o período de 6 meses, a fim de levar inovação e também condições de competitividade para que esses empreendedores permaneçam no mercado mato-grossense. Nas reportagens você confere o programa Rede Cidadã, que visa fortalecer a rede de proteção social no nosso estado. Então você já sabe, pega o teu café e vem comigo acompanhar todo esse conteúdo que a gente preparou com muito carinho para você. Tem gente que passa pela rua e enxerga apenas a pressa. Outros enxergam o abandono. Mas há quem escolha enxergar sujeitos, histórias, dores e potências. No Papo com Ela de hoje a gente fala sobre escuta, território e políticas públicas a partir de uma experiência que rompe muros e leva a clínica para onde a vida acontece, nas ruas. Eu converso com a professora doutora Adriana Rangel, ela que é idealizadora do projeto Psicanálise na Rua, que desenvolve um trabalho clínico e de pesquisa junto às pessoas em situação de rua aqui em Cuiabá. Doutora Adriana, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar um pouco sobre o que já resulta desses 10 anos de psicanálise na rua, esse que é um projeto de extensão envolvendo os alunos da Universidade Federal de Mato Grosso e com uma população que está marginalizada, né? Que é a população em situação de rua. Como que se dá essa troca, né? Esse contato? Existe algum tipo de resistência, pelo menos no começo, né? Quando vocês se colocaram disponíveis para essa população? Com certeza, né? Não, deixa eu ver por onde começa. Tem muitas perguntas na sua chegada, né? Então, assim, com certeza a resistência é de todos os lados. Da própria cidade, que muitas vezes diz: por que vocês estão aí dando ouvido para vagabundo? Tanta criança precisando de ajuda, vai lá, não sei o quê. Como se a gente estivesse fazendo um trabalho que fosse morto, assim, que não tivesse utilidade alguma. Essa é a resistência do lado da cidade. A polícia manda a gente embora do território. Os comerciantes, num primeiro momento, olhavam para a gente assim, de um jeito desconfiado. O povo da rua, na nossa chegada, o que eles querem com a gente, né? Porque nunca quiseram boa coisa com eles, né? O que eles querem da gente, o que eles querem com a gente. E dos alunos que estão chegando, muitos preconceitos, temores. E esse trabalho começa assim: primeiro a gente prepara essa meninada para ir para campo, né? Boas leituras, boas reflexões sobre a clínica, prepara eles para essa abertura para uma dimensão de um sofrimento psicossocial que eles não estão acostumados a encontrar. Mas, paradoxalmente, nossos alunos, cada vez mais, estão próximos desse sofrimento, porque a periferia, a população preta e pobre desse país, convive com a violência policial, convive com as faltas de recurso, convive com trabalhos abusivos, convive com assédios frequentemente. Então, assim, curiosamente, assim, a gente começava a ouvir nos testemunhos dos alunos: nossa, eu lembrei da minha avó, que trabalhou como doméstica, que foi não sei o que a vida inteira. Lembro do meu avô, que morreu depois de um acidente de trabalho, onde ele nunca teve o direito. Então, eu lembro de um tio, eu lembro de um pai que foi internado no Adalto Botelho. Então, assim, o quanto que essa população tem um sofrimento que é histórico nesse país. Nós somos um país colonizado, e nós temos uma história colonial muito pesada, com muita violência, e contra uma violência fundamentalmente investida contra o povo da terra, que eram as diversas etnias indígenas que tiveram aqui no Brasil e que algumas ainda resistem, né? E toda a população do tráfico negreiro, né? Então, assim, 300 anos de escravidão e uma história de um país colonizado tem um sofrimento ancestral aí que precisa ser tratado.
E quem que pode tratar um sofrimento ancestral, se não a psicanálise? No sentido de que essa dimensão está depositada numa memória esquecida. De que essa memória precisa de ser resgatada para ser tratada, né? Como Freud diz, né? Recordar, repetir e elaborar. Quer dizer, é pela dimensão do recordar que as repetições começam a se tornar cada vez diferentes umas das outras e possibilitando toda uma dimensão de elaboração para que a gente possa fazer algo diferente com a nossa pulsão, com a nossa vitalidade, porque senão a gente parece que é isso que a gente vê ali no beco, né? Continua vendo pessoas pardas e negras escravizadas. Se um dia foi o capataz da fazenda e o senhor de engenho, hoje é o chefe da polícia, é o comércio local, é a hostilidade da população de um modo geral. Mudam-se as figuras, mas a dinâmica é a mesma. A dinâmica é a mesma, de corpos que não têm direito nem à palavra, de corpos negros e pardos que estão jogados à morte. São pessoas consideradas desnecessárias para o mundo. Se elas morrem ou se elas vivem, o que importa? Esse horror me abala. Essa verdade me chocou quando eu entrei em contato com esse sofrimento, porque num primeiro momento, quando você vê essa população, você diz, eles estão assim por causa da droga. É a droga que bota eles nessa condição desumana. Isso é mentira. Todo mundo usa droga nessa sociedade que a gente vive. É um mundo de drogados. Essas são as drogas lícitas, as ilícitas. São o álcool e o tabaco que fazem um dano à nossa saúde pública. O cofre da saúde pública é esvaziado pelo problema de tabagismo e do alcoolismo. Mais até do que problema de saúde mental. As psicoses, no caso, as loucuras, né? Então, não é porque a droga deixa eles assim. É outra coisa. Aliás, a droga, muitas vezes, é um lenitivo. É um... Como que é o que alivia esse sofrimento. O que alivia o sofrimento. Qual é a verdadeira razão do sofrimento? É a segregação, a violência que essa população sofre. E doutora, quando esse movimento do Psicanálise na Rua se propõe a estar no espaço que é ocupado por esses cidadãos, o que muda nessa prática clínica, né? A adesão se torna maior, o acesso é mais fácil, eles sentem mais segurança de compartilhar a dor que eles vivenciam? É essa a nossa experiência, não só tem um tempo, né, para isso acontecer, mas foi uma pena que você não esteve no nosso colóquio. Tiveram testemunhos da clínica maravilhosos. Vários pacientes quiseram falar e deram testemunhos do que foi esse encontro com a psicanálise na rua ao longo desses 10 anos. Vários saíram da rua, todos que falaram não estão mais na rua. Contaram a recuperação da memória traumática. E alguns são líderes da população de rua, outros professores da escola pública, são pessoas que estão aí no mundo, hoje atuando e trabalhando. O Marcos Coelho, ele escreveu um livro. Ao longo da história da vida dele, ele teve um sofrimento imenso desde menino, né? E é curioso porque ele é filho do norte do Mato Grosso e ele é filho de uma índia. Ele não é exatamente um homem negro, ele é um tipo, você olha para ele e você fala, é um índio, é um tipo muito indígena, né? E ele sofreu toda a segregação por ser o filho da Índia, que foi uma menina que foi roubada da tribo. E que depois que ele nasceu, depois de um tempo, ela consegue fugir da casa do fazendeiro. E ele foi criado nessa família branca, e ele era o filho esquisito. Então a segregação e o preconceito em torno dele foi tamanho que ele sai de casa muito cedo e aí ele passa por horrores no mundo, né? E ele conta isso nessa história do livro. Eu esqueci de subir com o livro, eu ia trazer um livro para você. Depois eu volto, pego lá e trago. Mas então, a dimensão do sofrimento do Marcos é a dimensão do sofrimento dessa população, cada um com a sua história singular, mas a dimensão comum é histórica, é da ordem mesmo psicossocial, a história do Brasil, né? Assim, é uma história que a gente vem acumulando riqueza na mão dos mesmos, e a população só aumenta, e o que aumenta dessa população é pobreza.
E enquanto a gente não redistribui a riqueza, enquanto a gente não tem uma partilha sobre o que é a cultura, com tudo que tem de ancestral nessa cultura, para além do que veio do colonizador, a gente joga fora a riqueza da nossa cultura e a gente joga fora vidas e vidas e vidas e vidas na rua. Essa dimensão da rua é muito, muito violenta, né? Assim, eu já perdi muita gente na rua, porque eles morrem de doenças infecto-contagiosas. Ainda é um problema na rua, a tuberculose. Cheguei até a me contaminar de tuberculose no primeiro tempo do trabalho. Eles morrem de violência policial, eles morrem da violência do narcotráfico, eles morrem desassistidos, às vezes até com problemas menores, mas desassistidos da saúde pública. Então, eles morrem muito, e muito jovens. Então, quando a gente consegue ver uma trajetória que escapa da morte e produz enlaçamento social, que consegue trabalhar e sustentar seus laços, fundamentalmente, vitais, familiares, nossa, isso é uma grande conquista. E nós estamos recheadinhos dessas conquistas. Então, não é um trabalho que tenha números, é trabalho que tem casos. E casos que não vão ser apresentados por nós. Casos que falam em primeira pessoa, testemunhos vivos de pessoas que sofreram essa condição na vida e que ao encontro dos psicanalistas na rua, né, do trabalho que a gente desenvolve no território, puderam dar passos para fora da rua. E passos, no colóquio, teve um amigo que veio do Rio de Janeiro, ele é um psicanalista maravilhoso, o Júlio Nicodemos. E ele falava sobre a moradia em primeiro lugar, e ele dizia que é uma reivindicação do movimento População de Rua, mas ele fez um deslocamento com a palavra moradia, falando que a nossa moradia em primeiro lugar é o nosso próprio corpo. E assim, como a gente tem que tomar conta desse corpo, que essa morada, muitas vezes a gente não dá o devido respeito e o lugar a ela, né? Então, assim, como é importante a gente ter uma ancoragem na cidade para que essa morada possa ter lugar, né? Então, como esse laço social conosco pode produzir uma experiência de morada em si mesmo, de modo que as pessoas possam querer incluir na vida delas um cuidado com as suas moradas. E isso determina saídas da rua, isso determina um outro destino. Quando a senhora fala assim, né, o nosso projeto ele não traz números, traz casos e casos que falam em primeira pessoa. Aqui dá para a gente ter a dimensão da necessidade, doutora, de políticas públicas que de fato garantam o acesso à saúde mental a toda a população, porque tudo que a senhora trouxe para a gente até o momento foi assim, em razão de um sofrimento extremo que muitas vezes segrega, exclui, violenta. Todas as vezes, todas não é as muitas, vezes, não. em todos os Essa casos. É a regra. É por isso que o sujeito se coloca numa situação de rua, é por isso que ele tem uma dificuldade de recomeçar a vida, e a partir do momento que eu tenho uma ferramenta que me ajuda a olhar para isso, eu tenho uma condição de começar uma nova história. Começar a tratá-lo, né? Eu tenho a ferramenta, então eu preciso de fazer um investimento no tratamento dessa população. E o tratamento é esse, é dar lugar à fala, dar lugar de revirar a bolsa e de procurar as chaves, sabe? Os documentos. A falta de dinheiro, até identificar que não tem nada mesmo, vai ter que catar latinha, vai ter que se virar, vai ter que manguear, mas é você botar a mão na condição real com o que você conta e o que você não tem, né? E é impressionante como essa população faz do lixo uma riqueza, né? E a gente precisa de aprender com eles muitas coisas dessa ordem do que às vezes a gente acha que não tem, quando a gente está nadando na abundância e está querendo, sei lá, mais um brinquedinho qualquer, mais um consuminho qualquer. Caiu na roda do consumismo, né? Nossa, essa é a nossa sociedade, né? Doente de tanto consumo. Exato, e sem se importar com o que isso causa de prejuízo, né? Tanto ambiental, social. Falta muita consciência à nossa civilização, né? A gente vive muito
Eu acho que nessa lógica individualista, muito dentro do próprio bolha, olhando para o próprio umbigo, né? Parece que a gente não consegue ver saídas que não individuais, e as saídas são sempre coletivas. E o que é mais lindo, e também isso apareceu no colóquio, é o que produziu nos alunos, o efeito do encontro com essa realidade e com esse trabalho. Assim, de meu Deus, eu não sabia que as coisas não funcionavam. Eu não sabia que as coisas eram tão precárias, porque você falou, isso abre para a gente pensar o quanto que o Estado precisa de se ocupar com o tratamento da saúde mental no nosso país. Sim, nós tivemos um SUS maravilhoso que vem sendo desmantelado, principalmente naquilo que é a atenção psicossocial, atenção à saúde mental. Nós estamos num momento muito triste, inclusive, de quem vem cuidando, entre aspas, muitas aspas, dessa população, são as comunidades terapêuticas. No lugar do SUS se ocupar com consultórios na rua, em grande quantidade, em populações e equipes, atendendo nos territórios onde a gente já sabe quais são, porque eles são visíveis, né? Uhum. A gente vê os rastros, a gente vê os colchões velhos, a gente vê as marmitas, a gente vê eles cheirando, a gente vê eles naquele estado de penúria e de corre na vida. A gente precisa de fazer coisas com o que vê. Porque a gente fecha a janela do carro e não quer ver. Quando tudo que a gente precisa, pelo menos enquanto universidade pública, levar em conta, aí tem coisas a se fazer. Uhum. A universidade precisa de sair do gabinete, a saúde pública precisa de dar a mão para a universidade, e a gente precisa de ter um Estado que se ocupe verdadeiramente com a saúde do seu povo, porque são brasileiros. São brasileiros, isso tudo são cidadãos brasileiros, fora da condição de cidadania. O que isso significa? São vidas, né, doutora? Exato, são vidas. E eu estou dizendo vidas que têm que ser incluídas na lógica da cidadania. Por que eles estão vivendo nessa condição? São camadas e camadas de problema. Mas no que é o estado da arte nesse momento, nós estamos diante de um desmantelamento da atenção psicossocial. Os CAPs são muito poucos, as equipes estão reduzidas, os profissionais do CAPs não são mais concursados, não têm mais bons salários para sustentar um trabalho duro como esse. Né, o pessoal está ganhando mal, o pessoal está trabalhando com questões muito duras, porque trabalhar com a loucura não é fácil não. Uhum. Não é fácil trabalhar com a loucura. E é preciso investir na formação desses profissionais, é preciso investir em bons salários para esses profissionais, para a hora que eles estão trabalhando na atenção psicossocial, eles não estarem preocupados porque tem que pagar o boleto, porque não tem dinheiro para pagar o boleto. Isso tem que estar tranquilo na vida, para você poder se desocupar com sua própria vida e se abrir para uma história tão dura como a que a gente escuta, né? Então, como que a gente faz esse trabalho? Nesse momento, as articulações com o SUS estão muito difíceis. É exclusivamente universidade? Exclusivamente universidade. E é exclusivamente, assim, o meu salário como professora. Porque tudo que foi investido de recurso ali, ou foi coletivo, pedindo campanha pública, apoio, recolhimento de roupas velhas, recolhimento de algum alimento, e eu mesmo colocando do meu bolso, porque eu acredito muito nesse projeto. Muito, muito, muito. Então foi assim. E aí os alunos que se interessavam começavam a se conectar com o projeto e a permanecer, se tornaram então os alunos extensionistas do projeto. Uhum. E bom, cada aluno é uma potência, cada aluno é uma luz, né? Eu tenho alunos maravilhosos, fizemos um colóquio lindo, agora nós vamos publicar. Uhum. Nós vamos publicar a revista com todos os trabalhos apresentados e, nossa, vai ser uma riqueza, porque foram trabalhos muito bons. Tanto dos colegas que vieram de fora, como dos colegas analistas que fizeram parte do projeto, quanto os testemunhos dos pacientes. O trabalho do colóquio foi muito, muito bonito. E é isso, né? Agora é publicar para deixar escrito, para que isso não se apague. Né? E eu estou me aposentando da Universidade Federal do Mato Grosso, mas o trabalho não vai terminar. Então, como é que vai? O que vai acontecer? A minha filha Gabriela apresentou um trabalho muito forte. Ao final do trabalho ela disse:
parece que nós estamos fazendo uma passagem que é do Psicanálise na Rua, né, do projeto Psicanálise na Rua, projeto de pesquisa e extensão do Departamento de Psicologia da UFMT, para a psicanálise na rua, ou seja, os analistas que se envolverem com essa clínica, desvinculados da universidade. Eu sou do Laço Analítico, escola de psicanálise, né? Escola que já tem 27 anos, 28 vai fazer esse ano, de trabalho nessa capital e em outras do Brasil, né? Porque o Laço nasceu com já 3 sedes ao mesmo tempo, Rio de Janeiro, Varginha e Cuiabá. E há 28 anos a gente está trabalhando a formação do analista, estamos trabalhando cursos e as análises de jovens analistas. Agora, esse trabalho foi um trabalho que foi conectado com a universidade, porque foi meu doutorado e meu pós-doutorado. Foi ligado ao Luciano Elia, que também é um professor da UERJ, que foi meu orientador de doutorado, e que é a figura super fundamental, né, do Laço Analítico, assim, quem trouxe a psicanálise para Cuiabá, quem sustentou esse trabalho ao longo desses 28 anos, trabalho de formação de todos nós, né? E o Laço já tem uma vocação com a saúde mental, sempre trabalhou no Rio e em Varginha com a atenção psicossocial. E aqui em Cuiabá também, vários dos nossos analistas trabalharam no Adalto Botelho, no CAPS, ainda estão aí, só que estão muito de mãos atadas. Quando a gestão de um serviço, ela é ligada à gestão do partido que ganhou a eleição, Não é uma política de Estado, mas de governo, né? É isso, falou tudo, querida. Nada como falar com quem entende do assunto. Quando a gente entende saúde como uma política de Estado, a gente entende que isso não pode ser orientado desse modo, porque quem tem que reger as equipes, o funcionamento das unidades, é um profissional de carreira. Alguém que está comprometido com a saúde, não com a produtividade, com a lucratividade, com o número de atendimentos, com papapá. Quando a gente começa a entrar, né? Exato, e com a continuidade de uma política de atenção psicossocial. E não com o dinheiro que vai receber do governo federal. Quando a gente começa a se preocupar com o dinheiro e não com a saúde, a gente já começou a privatizar. Não, eu perdi o propósito. Exato, começou a privatizar. Mudou o propósito, mas totalmente. A gente chegou numa encruzilhada onde a gente pegou o caminho errado. Porque foi atrás de uma lógica empresarial, uma lógica que pensa em lucro e acumulação. Tudo que a gente tem que fazer é o contrário disso. Tudo que a gente tem que fazer é desmontar o capitalismo. Essa é a real. O capitalismo é um grande mal social. A gente vive numa sociedade que não interroga como que a gente está produzindo e não dividindo a riqueza. E adoecendo em busca disso. Adoecendo. Todo mundo, inclusive os muito ricos, porque pensa que isso traz felicidade? Pensa que o excesso de liberdade e de dinheiro produz felicidade? Não. Produz bizarrices. Olha o Epstein. Que nós estamos sabendo da acumulação de riqueza, aonde leva, as bizarrices, aos horrores, entendeu? Então, o capitalismo é um grande mal social. Professor, a gente tem que ter crítica a isso, sabe? E o nosso trabalho, ele avança nesse ponto, onde a clínica também é política. E quando a gente faz clínica, a gente também faz clínica numa perspectiva de um mundo melhor. A gente não faz uma clínica para adaptar as pessoas a esse mundo que está absurdo. Esse mundo está distópico. A senhora traz uma frase na camiseta que eu acho que é importante a gente falar um pouco dela, que o primeiro direito humano é a fala, né? E a senhora diz assim, quando nós nos encontramos com essas pessoas em situação de rua, a gente para ouvir as suas dores, né? Sim. Qual é o peso desse instrumento terapêutico que é falar e ter um ouvido atento para escutar aquela dor que se é dividida? Pois é, essa é a metodologia freudiana, né? Isso é bárbaro, assim, porque quando a gente fala mais do que a gente acha que está falando. Quando a gente fala coisas que escapam daquilo que seria o nosso controle sobre a fala. A gente vai falando e quando vê, falou mais que o homem da cobra. Falou, lembrou de coisas que nem lembrava, fez associações muito estranhas
E sem contar que a presença viva de outro que olha, olha no sentido de que acolhe o que eu estou falando, de alguém que escuta, além de produzir o enlaçamento que produz a vida, porque a gente precisa do outro para poder se constituir, essa concha acústica de que o que eu falo ressoa no outro e chega em mim, isso produz um retorno sobre mim, da minha própria fala. Um retorno que passou pelo outro, o outro enquanto caixa acústica que de algum modo amplia, ressente, ressoa as coisas que eu digo. Então, por exemplo, eu escuto testemunhos assim, de quem fala comigo há algum tempo. Quando eu comecei a falar com a senhora, nem tinha tanta clareza do quanto que eu estava mal. Eu nem tinha tanta clareza de que aquele relacionamento era abusivo. Foi só com o tempo, eu falando e me ouvindo falar, que eu vou me dando conta do quanto que eu estava assim acorrentada, do quanto eu estava sufocada e eu não me dava conta. Nossa, eu vou me dando conta de mim, eu vou tomando conta de mim na medida em que falo. É como se assim, sabe quando a gente vai gastando o nosso dinheirinho sem se dar conta do dinheirinho? O cartão de crédito é uma beleza para isso. Você vai, passa o cartão, e pá. Você não faz a conta. Quando você senta e faz a conta, você vê o tamanho da grandeza. Então, assim, é muito importante fazer a conta, arrumar a bolsa, jogar as coisas no... E a gente precisa do outro para fazer essa conta, para botar as coisas na mesa. A gente precisa dessa dimensão que está dizendo, eu estou vendo o que você está fazendo, então estou vendo o que você está procurando, então é isso que está acontecendo, porque as pessoas vão se apropriando na presença daquele momento, daquele encontro, de que elas são pessoas e que estão procurando saída para suas vidas. Muitas dessas pessoas acham que já estão mortas, de que não tem mais solução para a vida delas. A hora que essa dinâmica começa a mexer com eles, começam a dizer, mas eu gosto de cantar, doutora, arruma um violão aí que eu vou cantar. Aí a gente chega no beco com um violão, e aí canta e toca, que você fica... Muitos deles cantam em cultos, eles estão até alguns afinados, eles cabem muita música. E aí cria aquela egrégora, né? Porque aí uns cantam, outros cantam junto e vira aquele encontro. E aquele encontro, eu me lembro de uma fala recente de alguém que falou assim, gente, tá, vamos parar aqui, né? Porque tá chegando a marmita e vocês precisam de almoçar. Eles dizem assim, doutora, a marmita tem todo dia, mas essa cantoria é só hoje, isso é que é alimento, isso é um alimento da minha alma, eu prefiro alimentar a alma do que alimentar o corpo hoje. Eu ouço cada coisa na rua que eu fico assim, tocadíssima, sabe? No Natal que a gente fez no Beco, a gente distribuiu panetones, roupas, produtos de limpeza, e fizemos uma festa bonita com muitas frutas e música, e estávamos todos assim, de repente chegou um homem para mim e disse assim, ficou parado assim, perto de mim, e eu falei, tudo bom? E aí, você já comeu bolo e tal? Aí ele disse assim, não quero bolo não. Aí eu falei, você já viu? Já pegou sua cestinha? Porque a gente fez uns pacotinhos bonitinhos. Ele falou, também não quero não, doutor, eu quero um abraço. Você me dá um abraço? Aí eu dei um abraço nele, assim, abraço de verdade. Aí ele falou assim, soltou do abraço, falou assim, nossa, que abraço que você me deu. Eu estava precisando desse abraço. Nunca mais eu vi esse homem. Cara, o que é isso? Uma humanidade assim tão viva e verdadeira e que a gente não supõe o outro. Você acha que as pessoas não estão mais ali. A presença de alguém que chega numa festa, não come, não bebe. E só quer um abraço. Só quer um abraço. Doutora, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Mas eu querida, quero ter... eu volto a hora que você quiser. Vou trazer o livro do oportunidades. Marcos. Nós vamos publicar a nossa revista. Me chame de novo. Sim. Eu trago a nossa revista e trago o livro do Marcos. A gente volta a conversar sempre que você quiser. Papo, sim. Combinado, muitíssimo obrigada. Querida. Igualmente. Intervalo, a gente tchau, volta tchau. já. Crescer no mercado é o sonho de toda empresa, mas crescer com organização, planejamento e resultados concretos é o que garante a permanência. Na edição de hoje, a gente fala sobre competitividade, gestão inteligente,
Produtividade. 3 palavras que fazem toda a diferença para quem empreende. Você sabia que micro e pequenas empresas podem receber acompanhamento especializado gratuito durante 6 meses para melhorar processos, reduzir desperdícios e aumentar o faturamento? É sobre o programa Agentes Locais de Inovação, uma parceria com o Brasil Mais Produtivo, que converso agora com Sara de Paula, que é analista técnica do Sebrae Mato Grosso. Sara, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite para a gente falar dessa iniciativa do Sebrae que leva esse acompanhamento para as micro e pequenas empresas através do ALI, né? Isso. Que são, me ajuda, agentes locais de inovação, né? Conta um pouquinho do que esses micro e pequenos empresários vão ter acesso nesse processo de acompanhamento durante um semestre. Perfeito. É muito importante lembrar da importância de trabalhar, né, a questão da sobrevida das empresas, né, dos pequenos negócios. É muito importante trabalharmos toda essa parte do empreendedorismo. Então, o agente local de inovação, ele faz um acompanhamento com essa empresa durante 6 meses, aplicando uma metodologia, né, que prevê 8 encontros presenciais, ao quais o agente vai até a empresa fazer uma visita em loco, aplicando uma metodologia que tem um foco muito importante na produtividade e no faturamento desse pequeno negócio, né? Então, todas as ações vão ser desenvolvidas olhando para isso, para o aumento de faturamento e diminuição dos custos, aumentando assim a produtividade, né? Então, nós vamos fazer um primeiro encontro apresentando o programa e depois, ao longo desse acompanhamento, a gente vai desenhar todos os desafios que a empresa tem, identificar as melhores soluções para a implementação, e aí nesse acompanhamento o agente vai acompanhando o desenvolvimento dessa empresa enquanto o empreendedor ele vai aplicando, né, esse plano de ação, porque a nossa intenção é que no final desses 6 meses a gente consiga obter o resultado que é focado em faturamento e produtividade, né? Então a ideia é que a gente trabalhe e desenvolva, né, essa metodologia dentro desse pequeno negócio. E tem 2 encontros que são muito importantes também ao longo dessa jornada, que são encontros que a gente chama de coletivos, onde a gente reúne todos os outros empreendedores que estão sendo acompanhados, né, pelo programa. A gente reúne eles em um evento. Aí a gente trabalha com rodada de negócios, com networking, e também, num segundo encontro, a gente trabalha a questão do reconhecimento daquelas empresas que conseguiram trilhar e alcançar os melhores resultados ao longo da jornada. Quando a gente pensa nessa permanência no mercado, você disse pra gente, né? A gente precisa olhar para essa continuidade, para essa saúde dessa empresa, para que ela tenha vida longa aqui no nosso estado. Em média, Sara, quanto dos empreendimentos começam e acabam se perdendo no caminho e precisando fechar essas portas, né? E o que a gente tem de principal dificuldade que acaba se avolumando de tal maneira que a decisão não dá para ser outra que não seja desistir daquilo que um dia foi um sonho? Né? Infelizmente, o número de mortalidade empresarial é muito alto no primeiro ano e no segundo ano, né? E essa importância, né, de trazer o Sebrae como um apoio, né? Sendo que o Sebrae ele é de fato um serviço de apoio ao micro e pequeno empreendedor, né? Então, lembrar também os empreendedores, né, que estão começando o negócio, que já estão há algum tempo empreendendo, que há uma instituição voltada e vocacionada para esse atendimento, né, ao qual ele pode buscar. Dentro do Sebrae nós temos várias iniciativas gratuitas como o Agente Local de Inovação e outras também que podem apoiar nesse desenvolvimento, diminuindo assim a taxa de mortalidade empresarial, que ainda é muito alta, infelizmente, mas programas como o Agente Local de Inovação, ele vem para justamente tentar minimizar esse número, né? Visto também que a gente atende empreendedores que têm ali, já fizeram seu primeiro aniversário, né? Já estão aí há mais de um ano empreendendo, né? Buscando também ter esse panorama, né, do que a empresa vem vivendo até o momento e visando também um futuro para que a gente consiga, de fato, trazer a maior produtividade e o faturamento para essa empresa, que geralmente é a maior dificuldade, né? O Agente Local de Inovação, para esse primeiro semestre, já encerrou as suas vagas, mas teremos uma segunda oportunidade no segundo semestre do ano. Então, eu queria que você dissesse pra gente, você já deu uma pista, né? Tem que ser um empreendimento que está pelo menos há um ano no mercado. E como esses empreendedores
podem se candidatar para receber essa assessoria, esse acompanhamento, esse raio-x do seu negócio? Perfeito. Bom, como você disse, né, o empreendedor ele precisa já ter há mais de um ano esse CNPJ ativo, ele precisa ser uma ME ou uma EPP, né? A ME é uma microempresa e a EPP é uma empresa de pequeno porte. O que vai diferenciar esses portes empresariais é o nível de faturamento, isso também vem ali descrito no cartão CNPJ. E é necessário também que esse pequeno negócio seja localizado em algumas dos municípios que são de abrangência do programa, né? Porque o Sebrae Mato Grosso está, né, em toda a extensão territorial do Mato Grosso, porém, esse programa, que é o Programa Agente Local de Inovação, ele está presente somente em alguns municípios. Podemos citar quais são? Claro, a gente está em Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Alta Floresta, Cáceres e Barra do Garças, né? Então, nesses municípios, o empreendedor ele pode estar acessando o site do Sebrae ou até mesmo buscando atendimento presencial em algumas das unidades que a gente vai direcionar, né, para o agente local de inovação. Ao buscar na internet, buscar para o programa Ali, também aparece a landing page do programa, ou também dentro do site do Sebrae também tem um banner ao qual ele pode clicar e se inscrever, que aí ele já entra no banco de dados onde todos esses municípios uma inscrição só. Né? Então a gente vai dividir lá no Sebrae, quem é de Cuiabá, vai lá para o pessoal de Cuiabá, quem é de Tangará, vai para o pessoal de Tangará. Então a gente consegue fazer, né, essa separação interna, mas é um link somente de inscrição. Essa não é a primeira vez que o Sebrae faz essa ação junto aos microempresários e as empresas de pequeno porte. O que vocês têm como balanço, né, da primeira experiência que já tiveram? A adesão a esse planejamento, ela foi massiva? Qual foi a dificuldade que se apresentou nesse caminho, né? E como essas empresas conseguiram colher frutos depois de participar dessa iniciativa? Bom, o programa Ali ele já está completando seus 10 anos, né? Eu mesmo já fui uma agente local de inovação há aproximadamente 7 anos atrás. Atualmente eu estou como gestora, né, do programa dentro do Sebrae. O programa Ali ele tem uma atuação nacional, né, em toda a extensão do território nacional. A gente tem uma unidade do Sebrae UF que está aplicando também o programa. Então a gente consegue ter um resultado muito efetivo, né, a nível nacional também. A nível estadual nós temos um aumento muito grande nessa parte, principalmente da inovação dentro de uma pequena empresa. Porque quando você fala de inovação, muitas vezes o pequeno empreendedor já trava. Como assim inovação é um robô, ainda mais agora em tempos de inteligência artificial? Acha que é só a parte tecnológica, Exatamente, né? Então já meio que é fácil, mas aí a gente consegue trazer para perto e entender que a inovação ela é algo que você nunca fez dentro do seu pequeno negócio, e não necessariamente algo que a gente vai criar do zero. Por exemplo, se eu sou uma empreendedora ali do ramo de manicure, e aí geralmente eu uso uma agenda de papel para fazer os meus agendamentos. E aí eu fui apresentada a tecnologia Google Agenda, na qual eu posso fazer pelo celular e posso estar consultando de qualquer lugar que eu tiver acesso à internet, acesso àquele aplicativo. Até então eu não utilizava, e agora eu passo a utilizar. Isso é inovação, né? Eu passei a utilizar uma ferramenta que está disponível e ela trouxe uma facilidade para o meu dia a dia, ela trouxe uma facilidade para eu consultar, ela trouxe às vezes até uma questão de confirmação de agenda. Tem muitos bots hoje que são gratuitos também, que conseguem auxiliar alguns empreendedores nisso, alguns também que são pagos, mas são um valor tão pequeno que você vê o ganho que você vai ter de tempo com aquilo, vale a pena o investimento. Custo-benefício, né? Exatamente. Então, todas essas ações que ela não inventou o robô, ela não inventou a agenda, mas ele trouxe um benefício, na implementação dessa ação, trouxe um benefício para aquela empresa, né? Então, é nisso que o agente local de inovação vai auxiliar a empresa. Ele vai ouvir as demandas, ele vai entender quais são as prioridades do empresário e, a partir das necessidades, vai fazer uma espécie de priorização das dores, porque se a gente for falar das dores, a gente tem um monte, mas a gente tem que também entender o que a gente consegue fazer dentro do período de 6 meses e colher os resultados, né? Então, junto com o acompanhamento, a gente vai fazer todo
mensuração para que a gente consiga de fato trazer um resultado efetivo que faça a diferença para esse pequeno negócio, né? Então os benefícios são inúmeros, desde benefícios pequenos assim de produtividade e de facilidade na implementação das ações, como até mesmo diferenciações maiores de faturamento que são efetivas, que trazem também ali aquele alívio para o bolso realmente dos empreendedores. Você disse para a gente dos agentes de inovação local e disse que já atuou dessa maneira. Quem é que está nessa frente, né? Quem são essas pessoas que vão tratar diretamente com esses micro e pequenos empresários? São somente pessoas que já estão no corpo do Sebrae, ou é preciso ter mais mão de obra nesse sentido, né? É necessário, porque eu vou falar para você, Michele, nós somos muitos e ainda precisamos de mais gente, né? Então, nós somos muito, mas os empresários são mais. Nós precisamos sempre estar trazendo mais pessoas para nos apoiar. Os bolsistas, né, os agentes locais de inovação, são profissionais capacitados pelo Sebrae, nos quais a gente trabalha com a metodologia, né, ensina eles a aplicar toda a metodologia e acompanha também, né, essa aplicação da metodologia juntamente com o empreendedor, né. Então ele passa a fazer parte, né, como terceirizado, né, prestando serviços para o Sebrae, e a gente vai acompanhando esse desenvolvimento. Aí dentro do Sebrae, atualmente eu sou uma das gestoras responsáveis, mas a nível Mato Grosso nós temos vários gestores, né, que vão também monitorando esse trabalho. E é importante também falar sobre isso, porque nós estamos, inclusive, com inscrições abertas para agentes locais de inovação, que são justamente esses profissionais responsáveis pela aplicação da metodologia, né, junto aos pequenos negócios, né? Então é importante lembrar que se você ainda não conhece o trabalho voltado, né, o trabalho empresarial, mas tem o seu superior completo, tem alguma experiência já de trabalho, né, seja com atendimento ao público, seja na sua área de formação, que inclusive pode ser qualquer área de formação, informo você que a gente está com um processo seletivo aberto. Esse processo seletivo, a gente está olhando muito para esse profissional que está buscando uma oportunidade nesse sentido. Nós temos vagas de início imediato para os municípios de Água Boa, Juína e Pontes Lacerda, e também para Lucas do Rio Verde, e para todos aqueles outros municípios que eu citei que a gente trabalha com a agente local de inovação, a gente vai ter o cadastro reserva, né? Então se você se interessou pela metodologia, se interessou pelo trabalho, pode se inscrever e participar. Também pelo site? Isso, na verdade o site da inscrição para o seletivo é o concepçãoconsultoria.com.br. Lá vão ter vários seletivos ativos e aí vai ter esse seletivo também, que é o Sebrae ALMT 01-2026. E aí é esse edital ao qual vão ter mais informações, né, relacionadas a essa inscrição e também toda essa parte, né, dos municípios e tal. E aí, esse agente que vai ser escolhido no processo seletivo, ele atua somente durante os 6 meses, Sara? Ou qual é o período que ele fica vinculado nessa atividade? Ótima pergunta, Michele. Nós temos 2 tipos de agente local de inovação. O agente local de inovação produtividade é esse que a gente está conversando sobre, que vai visitar as empresas, vai trabalhar com desenvolvimento, né, da parte de produtividade e faturamento desse pequeno empreendedor. Esse vínculo com o Sebrae é de 30 meses, né? Então é de 2 anos e meio. Então ele vai aplicar um ciclo, que a gente chama de um ciclo de 6 meses, aí a gente se despede desses empresários, faz adesão de novos empresários, aí ele passa mais um ciclo, enfim. Com 30 meses a gente vai fazer 4 ciclos. E o Ecossistemas, que é o Ali Ecossistemas, ele fica por 18 meses. O Ecossistemas é um apoio também que vem para atuar dentro do Sebrae juntamente com a parte de ecossistemas de inovação. Muitas vezes são pares relacionados ao ecossistema de inovação, que são startups, entes governamentais, enfim, algumas instituições que incentivam a inovação. Então, o ecossistema ele vai tentar fazer com que esse ecossistema realmente, né, funcione e seja cada vez mais fluido, se apoiando, enfim, gerando realmente a inovação, aí mais num contexto mais global. Você disse pra gente que essa é uma medida que já dura 10 anos, né? E qual que é a meta, Sara, para esse ano de 2026, né? Nessas 2 etapas, pelo menos, que nós teremos do Ali Produtividade.
quantos empresários a gente deve atender com essa assessoria, né, com esse acompanhamento muito pertinho, com esse planejamento, com esse olhar de melhoramento mesmo desse negócio? Bom, a intenção é que a gente consiga, a nível Mato Grosso, atender aproximadamente 600 pequenos negócios, né? E nós estamos aí a todo vapor fazendo, já estamos em campo atendendo, né? E estamos com inscrições abertas também para os empreendedores que se interessarem em receber o acompanhamento para iniciar o segundo semestre também. Você disse para a gente desses 2 encontros, um que faz essa rodada de negócios, que permite o networking entre esses empreendedores. Qual que é a importância, né, de eu estabelecer essa rede de contatos, de haver essa troca mesmo com outras pessoas que também se encorajaram e entraram nesse universo, que é o universo do empreender? E mais do que empreender e inovar é muito difícil, porque fazer aquilo que você já sabe fazer do mesmo jeito durante muito tempo acaba trazendo a gente para um certo conforto, né? Então, empreender, inovar e se deparar com outras pessoas inovando é um desafio, primeiramente, mas ao mesmo tempo é algo que traz muita felicidade também para esses empreendedores, né? Quando eles começam a trocar as experiências, o que eu fiz para melhorar a minha gestão de pessoas, o que eu fiz para melhorar, né, a parte do meu marketing, isso é muito interessante, muito frutífero, né, para nós, que quando a gente vê tudo aquilo se materializando diante dos olhos, é muito gratificante, e também para eles, né, que conseguem também gerar negócios entre si, e também se apoiar, né, em várias iniciativas, porque independente do segmento de atuação, as dores são muito parecidas, as dores dos empreendedores, e é bacana quando a gente consegue ver que às vezes um tem uma performance melhor em uma área, mas a outra ainda não tá legal. E aí tem o contrário aqui. Na hora que eles se encontram, eles conseguem se ajudar e crescer juntos. Eu acho que é bem também, bem a vocação nossa, né, enquanto serviço de apoio ao empreendedorismo, sabe? Conseguir articular para que eles também, né, cresçam e se apoiem também, tanto quanto a instituição também apoia esse desenvolvimento. Sara, muitíssimo obrigada pelas informações, o espaço aberto caso você queira trazer algo que a gente não tenha abordado ou reforçar alguma informação que a gente já trouxe. Bom, reforçar o processo seletivo, né, pro agente local de inovação, para vocês consultarem aí o edital e, enfim, virem para o nosso time, e também os empreendedores, né, convidá-los a se inscrever e a serem atendidos pelo Sebrae. Muito obrigada. Obrigada. Gente, vocês já pararam para pensar no quanto Mato Grosso melhorou? Parece até que foi há muito tempo, mas há 8 anos o governo estava quebrado. Salário atrasava, escolas eram de lata, UTIs fechavam. Por isso eu sempre digo, é fundamental saber cuidar das contas, porque isso é cuidar das pessoas e hoje somos o segundo estado menos desigual do Brasil. O social recebeu o maior investimento da história. Com o Ser Família Habitação, 40 mil famílias estão conquistando a casa própria com até R$35 mil de auxílio para dar entrada no imóvel. E para quem quiser mudar de vida, o Ser Família Capacita oferece 50 mil vagas gratuitas em cursos e já formou milhares de pessoas aqui na região. E tem também o Ser Família Mulher, que acolhe e protege mulheres em situação de violência, oferecendo apoio para recomeçar a vida. Não dá para negar, tá muito melhor viver aqui em Mato Grosso. Não saia daí que o papo volta já já. Hoje o Papo com Ela sai do estúdio para te mostrar uma das maravilhas do ecoturismo aqui de Mato Grosso. Eu tô falando do Vale do Rio Claro, que fica localizado dentro do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Nele a gente encontra a Crista do Galo, o Poço das Antas, o Poço Verde e o Poço Azul, um dos mais visitados, perdendo apenas para a Cachoeira Véu de Noivo, Circuito de Cachoeiras e o Vale do Rio Claro, juntamente com a Cidade de Pedras, tem atraído a atenção de muita gente. Então bora lá conferir como é que é esse atrativo? A
informação de que o passeio era propício para fazer em família fez com que eu trouxesse a minha para conhecer esse ponto turístico que fica na porção do parque que está no município de Cuiabá. O passeio precisa contar com a presença de um guia de turismo e o acesso ao vale se dá apenas por carro traçado. Para enfrentar o areião da estrada, é preciso um 4x4. O Cerrado de Galeria é a vegetação predominante, as árvores são altas e as raízes superficiais. Uma planta muito característica da trilha é a canela de ema, assim como frutos e flores típicos do bioma. A primeira parada é a Crista do Galo. A subida para conferir a vista de tirar o fôlego é de 80 metros. O grau de dificuldade é considerado leve, mas caso você canse no caminho, há locais preparados para o descanso antes de chegar ao topo, como a sombra dessa jabuticabeira do Cerrado. Mas você deve estar se perguntando por que o morro se chama Crista do Galo, certo? É por conta dessa formação rochosa. É tipo um morro testemunho, né? Que conta um pouco dessa história da formação geológica daqui da Chapada, né? Então você imagina que tudo isso aqui onde nós estamos tinha muita areia, né? O paredão, ele tá em constante recuo, né? O descolamento de rocha, né? E as areias se desprendendo dele, isso é natural, né? Dessas rochas aqui. Então ele foi se desprendendo ao longo dos anos, né? Tudo isso daqui era areia e ficava no fundo do mar. E aí quando secou, começou a erodir, né? Foi erodindo aos poucos, né? Milhares e milhares de anos, até que sobrou essa formação que a gente tem aqui, né? Então a Crista do Galo, ela conta um pouco dessa história, né? Assim como todo esse paredão consegue enxergar, né, daqui de cima. O paredão de arenito, que forma um anfiteatro, possui 300 metros de altura e 150 quilômetros contínuos. É nesse local que as araras vermelhas fazem os seus ninhos. Também é considerada a grande caixa d'água do Cerrado. Aqui na parte de trás a gente pode ver uma morraria. Ali que era e o que nos conta essa formação? Elas também são vestígios de uma antiga cordilheira que existia aqui na região, né? Ela é uma cordilheira que era mais alta do que o Himalaia é hoje. Então a gente consegue ver esses vestígios. Você vê certinho que ela é diferente do paredão, né? O paredão ele é reto, né? Em cima, quase reto, né? Você vê essa formação, né? E nas morrarias você vê que ela tem umas montanhazinhas assim mesmo que parece uma cordilheira. É mais acidentado. Em cima do morro também é possível avistar áreas com menos árvores. São as veredas. Do lado direito está do Rio Paciência, com abundância de buritis. Do lado esquerdo do morro está a do Vale do Rio Claro. Depois de subir 80 metros e ficar mais perto do céu, é impossível não contemplar essa imensidão de verde emoldurada com as formações rochosas características de Chapada dos Guimarães. Depois da pequena trilha para chegar à Crista do Galo, o passeio continua, agora para conhecer os poços da região. A caminhada mostra uma trilha com copas de árvores fechadas que propiciam um verdadeiro banho de mata. E a próxima parada é o Poço da Anta, que fica a 300 metros da nascente do Rio Claro. A água que forma esse poço é oriunda do aquífero Guarani, bastante cristalina. O local é propício para banho e ainda é considerado um berçário de peixes. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade preparou um espaço para que turistas possam se alimentar com mesa e banquinhos. Para ser uma área mesmo de descanso, de lanche, né? Porque quando a gente faz o Vale do Rio Claro, é possível fazer só o Vale do Rio Claro, né? Mas também é possível a gente fazer junto com a Cidade de Pedra. Então, normalmente a gente vai no período da manhã para a Cidade de Pedra e à tarde vem aqui no Vale do Rio Claro, né? E aí o pessoal não almoça, né? Não para almoçar, então ali é uma parada mesmo para lanchar. Então a gente sempre recomenda também trazer isso para poder descansar ali, né? Que agora tá com uma mesinha e outros banquinhos também. Moradora de Brasília, Giovana escolheu conhecer o Vale do Rio Claro e se encantou com o lugar. A gente queria conhecer a Cidade de Pedras e tomar um banho muito gostoso. Eu vi muitas avaliações positivas aqui, né? E realmente é muito tranquilo, muito gostoso.
E aí dá pra fazer uma flutuaçãozinha mais curta, né? E aí a gente gostou dessa opção. A segunda parada é o Poço Azul. O que chama muito a atenção é a quietude do local. Nem mesmo o rio faz barulho, o que se ouve é apenas o canto dos pássaros. Um lugar propício para a contemplação. Também tem a opção de fazer uma flutuação, né, aqui, iniciando nesse poço aqui, né, no Poço Azul. É uma flutuação de mais ou menos uns 10 minutinhos, é bem curtinha, né? Então lá no Poço da Anta a gente fica um tempo para acostumar com o snorkel, para aprender a usar, né? Quem não sabe, tudo, para poder vir aqui e descer. Se caso não quiser fazer a flutuação, a gente visita o Poço Azul e o Poço Verde também fica um tempo aproveitando, né? Dando uma refrescada mesmo, né? Que esse calor do Mato Grosso pega a gente, né? A última parada é o Poço Verde. A profundidade aqui é menor e a criançada aproveita para desfrutar um pouco mais da natureza brincando livremente. Ficou com vontade de conhecer essa joia do Cerrado Mato-Grossense? Então, aproveita! É um passeio que é indicado para todas as idades, né? De criança, bebê até, né, se quiser, né, para aproveitar o rio também, né, até idoso, né, é de fácil acesso, a gente vem com carro 4x4, né, então a maior parte do percurso nós fazemos de carro, né, e o restante da trilha não chega nem 1 quilômetro, né, só a Crista do Galo que tem um nível de dificuldade um pouquinho maior por conta da escadaria, né, mas aí depois o restante é tudo muito tranquilo. Como eu sou de Brasília, eu tenho um certo conhecimento da Chapada dos Veadeiros, adoro. Só que realmente é outro tipo de natureza. Os paredões aqui, que coisa maravilhosa. É magnífico mesmo. Venho com toda tranquilidade, que dá pra fazer. O acesso de tudo muito fácil. As trilhas, não tem trilha assim, né? Muito tranquilo. Adorei.